faz cinema, teatro e televisão. Aqui ao meu lado, no Reserva Cultural, a atriz Claudiane Carvalho. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia. Claudiane, você começou no cinema com curtas-metragens, né? Eu queria que você falasse como que foi esse processo no cinema. Bom, eu cheguei em São Paulo em 2003, né? Eu não sou daqui, eu sou do Sul. E o cinema sempre foi algo muito impossível assim para mim, né? Porque a gente vive a cultura no Brasil, a cultura da novela, da televisão, do teatro, muito forte. E para mim assim o cinema era algo muito distante, sempre foi muito distante, né? Não é o meu lugar, eu não mereço estar lá, porque implica uma série de coisas, né? É muita produção, muito dinheiro e o Brasil passou por uma crise muito grande, né? Durante os anos 90, né? No cinema não se produziu quase nada. Então, para mim foi muito distante. Então, eu me apoiei muito no teatro. Então, a minha formação de atriz foi mesmo no teatro, né? E na dança também. Eu comecei, na verdade, na dança, que é a minha paixão. E depois eu fui para o teatro. Assim que eu entrei na universidade, sou formada em letras. Aí eu comecei a fazer teatro lá em Joinville, na companhia de teatro da universidade. E eu sempre ouvi falar muito do Antunes Filho, né? E antes mesmo de morar em São Paulo, eu vinha para cá para assistir as peças do Antunes Filho, as tragédias gregas que ele fazia e tal. E eu me encantava assim pelo trabalho dele, eu sempre ouvia muito bem os atores falando muito bem dele e tal. E aí eu resolvi vir para São Paulo, mudei para cá de mala e cuia, deixei tudo em Joinville e vim morar em São Paulo com a intenção de fazer a escola do Antunes, né? No primeiro ano eu não consegui entrar, porque é muito concorrido. E depois, no segundo ano eu tentei conseguir entrar, né? Fiquei super feliz, foi uma grande conquista para mim, assim, foi muito importante esse passo para mim, porque era o meu sonho, né? Conhecer o Antunes, conhecer o método dele. E na escola do Antunes eu me deparei assim com grandes obras do cinema, porque uma vez por semana ele tem no currículo, no cronograma das aulas, exibir alguns filmes para a gente poder se sustentar, né, como ator, assim. Então eu vi muita coisa boa lá. Alguns tomaram a iniciativa de fazer alguns curtas, aí eu participei do primeiro curta, a gente fez um curta lá na oficina Oswald de Andrade. E aí assim eu fui fazendo outras coisas aqui em São Paulo, fiz várias oficinas de televisão, e o cinema sempre distante, né? E aí eu tinha a intenção de fazer TV, porque eu fui educada na televisão, na verdade, né? Lá em Joinville o teatro era muito fraco quando eu era criança, então a minha referência assim, de arte cênica, de arte dramática era a televisão. E eu sempre fui muito noveleira, sempre gostei muito de novela, e eu admirava as atrizes e tal, a Cláudia Raia, a Beth Faria, a Regina Duarte, né, que era uma estrela, minha mãe gostava muito dela, então para mim a televisão estava muito mais próxima, assim. Então eu fui procurar algo que me aproximasse da TV. Então eu comecei a fazer muitas oficinas com diretores de TV da Globo, né, da Record. E aí assim o cinema foi aparecendo aos pouquinhos. Então durante esses cursos que eu fui fazendo, fui conhecendo muitos atores, fui fazendo muita amizade. E aí as pessoas foram me convidando para fazer curtas, né? E aí um trabalho puxa o outro, né? Então eu fazia uma peça, aí um ator daquela peça resolvia montar um curta e me chamava. E tô falando muito, né? Tá ótimo. Tô falando um pouquinho da minha história, assim, que é pouquinho a minha história. Tô começando agora, enfim, no cinema, né? E aí eu conheci o Miguel Rodrigues, que é um diretor de televisão. Ele fez algumas novelas, dirigiu algumas novelas na Rede Globo com Wolf Maia. E ele fez um workshop de televisão. Aí eu fiz com ele um tempo e tal. A gente teve uma empatia muito, muito grande. Hoje ele é meu amigo, além de ser, né, meu diretor, ter sido meu diretor, é meu amigo. E ele resolveu fazer um longa-metragem com alguns atores né, dos quais ele gostava, com os quais ele se identificava e tal. E aí ele me chamou para fazer esse laboratório, essa oficina, com o objetivo final de fazer um longa-metragem. E aí teve um menino que fez o Wagner, que fez o roteiro, né? Eu falo menino porque ele é jovem também, assim, o roteiro bem bacana, ele escreveu. E aí no final a gente começou a gravar essa história, né? Chamada O Inferno de Cada Um. Uma produção independente, sem patrocínio, sem nada.
E aí os atores conseguiam locações, a gente ia na casa de um, falava com um amigo, emprestava a casa, outro emprestava o carro, outro emprestava o jardim, a piscina, e a gente foi fazendo as cenas lá. Só que chegou num determinado momento que faltava verba para a gente finalizar, né? Então a gente tinha gravado praticamente metade do filme e aí nós paramos porque faltou dinheiro. Só que a gente estava tão envolvido com aquele processo, assim, tava todo mundo tão apaixonado por aquele filme que a gente não se conformava de ter de parar para poder, por causa do dinheiro, né? Por verba, falta de verba, parar de fazer um trabalho por causa disso, assim, porque, né, a gente tava todo mundo muito apaixonado pelo trabalho. E aí, mandar para edital, mandar para lei, demora muito, é um processo muito moroso, muito lento. E aí algumas atrizes tiveram uma ideia de fazer um calendário, né, pegar algumas atrizes do filme que topassem fazer o trabalho, de fazer um calendário sensual. Eu trouxe até aqui o calendário depois para mostrar algumas fotos, isso foi em 2011. Já pode mostrar, já. Posso mostrar? Vamos aumentar a audiência desse programa. E você está aqui? Estou aqui. São 6 atrizes do filme. Essa é a Nelly Trindade, uma grande atriz, muito talentosa também, que está começando agora no cinema, uma amiga muito querida. E a ideia foi, a Nelly Trindade produziu o calendário, né, com o Miguel Rodrigues, ela teve a ideia, e a Vivi Teles também teve a ideia de, essa sou eu, fazendo o mês de janeiro. E é interessante falar também que essas fotos foram feitas aqui em São Paulo mesmo, assim, né? Essa foto foi feita numa boate aqui na Lions, aqui em São Paulo. Aqui também é uma outra atriz do filme, a Júlia. E é sempre inspirada nas personagens do filme. Nesse filme, a personagem que eu faço chama Angélica. E é uma mulher é uma dona de casa, uma mulher muito humilde. E essa é a Vivi Terce, é reprimida pelo marido, assim. Então ela é uma mulher muito sofrida, muito diferente de mim, né? Muito submissa e tal. E aqui nas fotos, a gente tentou, o diretor de arte, o Marquinhos, que é um maquiador, um grande maquiador de cinema, o Marquinhos Freire, o Marcos Freire, a Leandra, que também é responsável pela direção de arte, a Leandra Edo. Eles tentaram imprimir nessas fotos as características das personagens. Então aqui eu tô coberta, né, com um tecido vermelho, uma seda vermelha, no Vale do Anhangabaú, às 3 horas da manhã, em julho. Imagina o frio que eu passei fazendo essas fotos. E você sabe que foto é demorado, né? Então o fotógrafo, o Soren Mork, que é um dinamarquês que mora em Nova York, fez as fotos, um grande fotógrafo, um cara bem bacana e muito talentoso, né? Porque as fotos ficaram muito bonitas. E sempre assim, a Angélica, então aqui o pessoal fala aí, como é que você fez essas fotos nuas e tal? Não sentiu vergonha, né? Como é que foi fazer? Porque o nu, ele meio que assusta ainda, né, as pessoas. Mas para atriz, a gente acha que é sempre mais fácil, né? É sempre mais fácil, né? Eu sou bailarina também, antes de ser atriz eu já era bailarina, então eu tenho um trabalho muito tranquilo com o meu corpo, assim. Eu sou muito, entre aspas, espudorada, né? Não tenho vergonha. Claro que tem que ter uma certa, né, um porquê de ficar nu, não vou ficar nua por qualquer coisa, dependendo do ângulo, da luz, tem que ter um motivo, né? Então eu achei que essas fotos foram assim, foi um motivo legal, eu fiz pelo cinema. E a causa, né, que foi legal? Foi a causa, então, foi para terminar um filme, né, que era na hora, assim, naquela época, naquele momento, era a nossa paixão, é nosso trabalho, né? E eu fiz inspirada na minha personagem, então não era a Claudiane que estava lá, era a Angélica, né, que estava despida. Sempre tem essa desculpa. Essa desculpa. Encarna o personagem e fala, não sou eu, é a atriz. É tão bom isso, né? Isso é uma desculpa ou é fato mesmo? É fato, eu acho. Acho não, eu tenho certeza. É um fato, porque na hora... eu não tenho muita vergonha, assim, né? Eu sempre fui muito tranquila com relação a isso. O nu não me assusta, eu acho o nu muito lindo, né? As esculturas gregas. Eu sou professora também de literatura, de redação do ensino médio e falo isso para os meus alunos, né?
eu tento educá-los assim, a ver a arte dessa forma, né? Porque a gente vive numa cultura muito machista, né? Em que a mulher é vista como um produto, como uma mercadoria. E o que a gente fez não foi isso, né? Foi uma escultura, a gente virou uma escultura ali na mão do fotógrafo, né? Uma escultura do Michelangelo, né? Claudiane, eu queria voltar nos curtas, né? Você fez alguns curtas com estudantes da FAAP, outros também com a Escola Livre de Cinema lá de Santo André. Uhum. Como que você recebe esses convites? Assim, para você o desafio aceitar trabalhar em curta-metragem é pela experiência ou pela ousadia no curta? Como que você recebe esses convites e o que te faz aceitar esses convites para trabalhar em curta-metragem? Os convites surgem assim, né, pelos amigos que a gente conhece, né, lá na Escola Livre foi um amigo meu que convidou e eu faço uma participação bem pequena, assim, eu apareço como um sonho para ele, então é pelo desafio, né, pelo desafio de fazer cinema, que é um barato, né, produzir cinema assim, nessas condições, sem dinheiro, sem nenhum apoio, e se consegue fazer coisas bonitas assim, né, com simplicidade, com bom gosto. E eu sou levada a fazer dessa forma, assim, eu leio o roteiro, vejo se o roteiro é bacana, se conta uma história que faz refletir, que tem uma história bacana para contar, porque o trabalho do ator é esse, né, é você contar uma história bonita, né? Uma história que faça a pessoa se emocionar ou se revoltar ou suscitar alguma emoção, senão não vale a pena contar, né? Então eu sou levada assim, pelo roteiro, pela história, pela amizade também, né? Pela parceria, pela cumplicidade. O pessoal da FAAP foi bacana lá na FAAP porque eu sou professora já há 18 anos, então eu tenho alunos já formados, tenho alunos que já estão no mercado. E nesse caso do filme que eu fiz ano retrasado, lá na FAAP, foram de ex-alunas minhas, né, do ensino médio, que estão fazendo cinema na FAAP e que me acharam no Facebook e me convidaram pelo Facebook para fazer parte do filme delas. E para mim foi uma honra, assim, né, porque elas foram minhas aluninhas do primeiro ano, do segundo ano do ensino médio, e depois foram minhas diretoras, assim, eu fui dirigidas por elas o filme, né. Então foi uma história muito bacana, assim. Eu cheguei lá, tinha uma equipe toda de ex-aluno, tinha menino, então a turma inteira tinham sido meus alunos no colegial, e meus alunos de português, de literatura, né, e lá estavam eles, assim, me dirigindo, me iluminando, me maquiando, foi bem bacana, assim. Então eu aceitei por isso, assim, por elas, né, terem me procurado, me convidado, assim, e a história era muito linda também. Claudiane, é muito comum hoje ver os atores exercerem o ofício de direção em filmes. Queria saber de você se você pensa em dirigir, seja curta ou seja longa. Por enquanto não, assim, eu acho tão difícil dirigir um ator, dirigir um filme, né? É tão difícil atuar, imagina dirigir. Então, assim, por enquanto, talvez mais tarde eu possa me interessar. Mas no momento acho que não, assim, no momento eu me interesso, eu acho que pelo roteiro, assim, escrever acho que é mais a minha cara. Maquiar, eu gosto muito da maquiagem, eu fiz um curso de maquiagem também, me interesso muito gosto muito da maquiagem. Eu acho que caracterização e roteiro, assim, agora a direção, por enquanto, não tenho interesse ainda. Quem sabe um dia. E você estava falando, né, que nessas fotos para o calendário você encarnou a personagem, tirou a roupa e ok. Eu queria saber como que é para você essa questão de entrar na personagem, né, do laboratório, né, tão conhecido laboratório. Como que é isso para você? Eu costumo, assim, observar muito as pessoas, observar filmes, né, para me inspirar quando eu tenho que criar uma personagem, puxar lá pela memória da infância, de alguma pessoa com quem eu convivi, né, e aí eu vou compondo, assim, as personagens, né, com a ajuda de figurinos que ajudam também muito, né, auxiliam nesse processo, mais o externo, né, mas eu acho que o corpo fala muito também, né, o processo de corpo, como que ela anda, como que ela respira, como que é a coluna desse personagem. Aí eu costumo sempre criar uma história, fazer uma gênese, né,
da história dela, de onde ela veio, onde ela nasceu, onde ela mora. E é um processo assim, no cinema é bacana construir um personagem porque você tem esse tempo para construção, né? No teatro também. Eu gostaria que você falasse também de um trabalho interessante que você desenvolve, que é o grupo de pesquisa em cinema. Como que se dá esse trabalho coletivo? A P43 é um grupo coordenado, dirigido, criado, né? Gestado pela Nara Sacarê, que é uma grande atriz, uma amiga, uma grande diretora de ator, né? E ela teve essa ideia né? Porque ela também passa por essas dificuldades como atriz de fazer cinema no Brasil, né? E ela é casada com um roteirista, o André Meirelles, e então ela respira cinema, né? Então ela teve essa ideia de montar um grupo, ela convidou alguns atores para poder trabalhar, pesquisar o cinema no Brasil, assim, como é que o ator cria o seu personagem. Então, nós nos encontramos sempre uma vez por semana no apartamento dela, por isso o grupo chama P43, que é o número da casa dela, né? A gente não tinha o nome e tal, não sei o que, daí ela fala, a gente vai ser a P43 porque a gente é o número da minha casa, e tudo se passa dentro da casa dela, assim. E os personagens foram criados lá dentro, né? Sempre com a direção, com a orientação dela. A gente está há 1 ano e meio já trabalhando juntos, né? Esse processo começou há 1 ano e meio, e está tendo assim bons resultados, né? A gente já gravou 3 curtas, esse final de semana foi gravado um curta, no total foram 3. E o Alexandre Carvalho, o Ale Carvalho, que é um diretor também de longas, é o nosso parceiro, é o diretor que é parceiro do grupo, né, também. E ele agora acabou de fazer um filme chamado Do Lado de Fora, com o roteiro do André Meirelles. E nesse filme, vários atores do AP fazem parte, assim, do filme, né? E maioria do grupo do AP43 está no filme do Alê, que é um filme que fala sobre o universo homossexual, o universo gay. Bem interessante, assim, por isso Do Lado de Fora, né? Os personagens que querem sair do armário, né? E esse grupo de pesquisa, assim, está sendo muito legal, muito importante para mim, assim, eu estou aprendendo muito lá com a Nara. A Nara, ela conduz muito bem o trabalho do ator, assim, ela é uma grande diretora de ator e a gente está criando os personagens. Então, quando você falou da criação do personagem, eu estou passando por esse momento, por esse processo agora, assim, eu estou criando uma personagem, né? Todos os atores, na verdade, são responsáveis pelo seu personagem. Então, a gente cria o personagem partindo de experiências nossas, pessoais. A gente tem como base o trabalho do Mike Lee, do filme Segredos e Mentiras. É um filme que nos inspira a criar, a fazer esse trabalho dentro do grupo de pesquisa do AP43. E lá, assim, cada ator vai criando, compondo cenas, o cotidiano, esse personagem tomando café da manhã, como é que esse personagem trabalhando, como é que esse personagem andando pela casa, acordando, como é que ele dorme, se ele reza antes de dormir, se ele toma leite antes de dormir, se ele toma chá, se ele liga para a mãe, se ele não liga, se ele... enfim, como que qual é a humanidade desse personagem, né? E a cada encontro a gente descobre coisas novas, assim, é muito louco, porque às vezes eu vou pra lá e falo, gente, eu já fiz de tudo, eu não tenho mais de onde tirar pra essa personagem minha, a Estela. A Estela, já tô cansada dessa Estela, não quero mais, é uma mulher que sofre muito. Eu criei uma personagem muito dramática, que perde a filha e tal. E é impressionante, porque quando você chega lá, aí você propõe uma cena, improvisa, nada é programado em casa, a gente chega lá e faz a cena, experimenta mesmo na hora, assim, como que o teu corpo reage diante daquela situação, né? E aí a gente tem assim resultados maravilhosos, assim, aí personagens que se cruzam na tua história, outros atores, né, com seus personagens que aparecem dentro da tua história e dali cria-se uma outra história. Você está falando aqui da sua pesquisa, né, de quantas horas, quantos ensaios vocês fazem. Por que muita gente acha que o trabalho de atriz é fácil? A mídia passa uma ideia, né, de que o trabalho da atriz, do ator, é um trabalho glamouroso, né, fácil. As revistas colocam isso, né? Tem um certo glamour, né, porque você acaba tendo alguns privilégios, né, principalmente os atores que estão aí na televisão, né, em evidência e tal. Mas não é nada fácil, não. É muito difícil, é muito doloroso ser ator.
eu penso em desistir todos os dias. Eu penso, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Que eu escolhi uma coisa mais fácil? Eu vejo as minhas amigas lá em Joinville, tendo uma vida normal, trabalha, tal hora até chega em casa, tem um marido, tem uns filhinhos. E eu vivo uma loucura, né? Tem que preparar a cena, tem que ensaiar, tem que pesquisar, buscar figurino, escrever, ver muito filme para poder se inspirar. E não é nada fácil, não. É muito difícil, muito doloroso. Só que quando você, por exemplo, tá aqui hoje, é gostoso, é um privilégio estar aqui contigo, né? Nesse lugar bacana, com vocês todos aqui. Esse eu acho que é o resultado bacana do ator, né? Quando você produz um filme, as pessoas gostam, as pessoas curtem, né? E elogiam, e você fica, né? Marcado. Mas não é fácil, não é fácil. Claudiane, o teatro ele fica na retina do espectador, né? Ele assiste a peça, vai embora, grava ali na memória, talvez afetiva, enfim. E o cinema, ele eterniza a pessoa através da lente. É muita responsabilidade ser eternizada pela lente do cinema? É muito bom ser eternizada pela lente do cinema, é o sonho, né? Eu acho que isso é o barato de fazer cinema, né? Por isso essa paixão de fazer cinema. Para mim, o cinema é tudo, assim, é o meu sonho. Se fosse fazer só cinema, seria um sonho. Porque justamente por isso, né? Porque você fica eternizado. É ego do ator, é um pouco de exibicionismo, sim, porque senão ninguém seria ator, né? Se não tivesse esse ego um pouquinho inflado, que por um lado é positivo para o ator, né? Porque se você não gosta de aparecer, de fazer, você faz outra coisa, né? Então é meio hipócrita o ator falar, eu não tenho ego, eu não sou vaidoso. Não, acho que todo ator é vaidoso, todo ator é exibido, sim. E ser eternizado através da lente do cinema é um privilégio. O nome do programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu quero saber de Claudiane Carvalho o que o cinema te revela. Revela o homem na sua condição mais nobre e na sua condição mais pobre, na sua condição mais cruel, né? Eu acho que a arte é isso, a função da arte é essa, né? É colocar uma lentezinha de aumento no humano e mostrar quem é esse humano. E eu acho que o cinema faz muito isso. O cinema é a síntese, né? A fusão de todas as artes, eu considero assim, das artes plásticas, da música, né? Da dança. O cinema revela o homem para mim, a alma humana. Eu vi agora recentemente também um curta-metragem do Antonioni, do Michelangelo Antonioni, que é O Olhar de Michelangelo. Maravilhoso. São 17 minutos de puro silêncio, em que ele contempla, o Antonioni, foi a última obra que ele fez antes de morrer, recente, né? Em que ele contempla Moisés, do Michelangelo, lá em Roma. Então são dois Michelangelos de épocas diferentes, dois grandes artistas cada um na sua área, um nas artes plásticas, outro no cinema. E o Antonioni está contemplando o Michelangelo, o Moisés do Michelangelo. Para mim esse filme é o filme assim que simboliza o que é o cinema para mim, sabe? Assim, é um olhar mesmo, é um olhar do efêmero, do ator que é passageiro, do diretor que vai morrer, daqui a pouco morreu já, né? Um grande diretor, mas que ao mesmo tempo a obra dele vai ficar, para mim vai ficar para sempre. Enquanto tiver humano na face da terra e tiver esse filme rodando, o Antonioni vai ficar eterno e o Michelangelo também, né? Os dois Michelangelos serão eternizados. Então o cinema para mim é isso, assim, é essa arte suprema, essa arte nobre que eterniza a nossa condição.